Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, de cada um dos membros de nossa família. E nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que a tua graça seja abundante sobre cada casa aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te declarar que somos pobres e necessitados, mas o Senhor é quem cuida de nós. Nós queremos hoje à noite declarar que por nós mesmos nós não podemos superar circunstâncias que às vezes se mostram tão duras, tão agonizantes, tão aflitivas, mas nós podemos trazer à memória o fato de que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que mal me pode o homem fazer? Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ministre ao coração a sua palavra, porque a sua palavra é a esperança para cada um de nós. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Sentem, queridos, e se puderem, abram suas Bíblias do Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Meus irmãos, graça e paz abundantes da parte de Deus sobre suas vidas. E essa expressão graça e paz na Bíblia, ela tem grande relevância, porque essa expressão graça e paz não era uma mera saudação dos apóstolos da época, Paulo, Pedro, Tiago, mas quando se falava naquela época graça e paz, quem dizia isso para a igreja compreendia que a igreja iria se lembrar do que significava a expressão graça e paz. Por favor, não esqueçam que o Novo Testamento era uma época de grande perseguição, especialmente pelo Império Romano, onde muitos crentes, muitos irmãos como eu e você, foram martirizados por causa de sua fé. E quando Paulo ou Pedro dizia graça e paz, ele estava dizendo assim: a paz não significa ausência de lutas, ausência de adversidades, porque eu sei que vocês estão sendo perseguidos como eu estou. Eu sei que seus familiares estão morrendo em nome da fé, como eu estou destinado a morrer. Mas mesmo assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Quando Pedro, Paulo, especialmente Paulo, dizia graça sobre suas vidas, ele estava dizendo assim: não se esqueçam de que vocês foram favorecidos por Deus, que o que vocês hoje têm como o perdão de seus pecados, como a nova filiação em Cristo, como a certeza de vida eterna ao lado de Deus para todo sempre, isso não tem nada a ver com mérito de nenhum de vocês, foi pura graça de Deus. Daí quando Paulo dizia graça e paz sobre suas vidas, não era um boa noite, não era um olá. Quando eu me encontro com vocês e vocês comigo, não raro a gente diz isso um para o outro: Shalom. A gente diz a paz do Senhor, porque a gente entende que a paz do Senhor, ela não está definida ou caracterizada por ausência de problemas e por ausência de dificuldades. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, que a paz do Senhor esteja inundando o seu coração e o meu, porque a paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento, é inexplicável, é inexprimível, ela só pode ser vivida e sentida. Eu não sei os efeitos do que eu vou compartilhar da parte de Deus com você hoje. E nem preciso saber. Porque eu só tenho uma certeza na minha vida, de que quando eu falo do Evangelho para você e você fala do Evangelho para mim, eu só alcanço os seus ouvidos e você só alcança os meus ouvidos. Daqui para o coração não compete a mim nem compete a você. Daqui para o coração compete ao Espírito de Deus. Então eu quero dizer a você que eu estou aqui hoje à noite e amanhã com temor e tremor, porque eu vou tratar de um tema extremamente sério. Muito sério. Não que outros temas não sejam. As cartas às igrejas apocalípticas é um tema lindíssimo e relevante para a vida da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu pretendo tratar de uma temática com você hoje que tem alcançado nossas famílias.
Eu gostaria que você estivesse o mais atento possível, eu prometo que não vou demorar, mas que você estivesse o mais atento possível para sair daqui com algumas provocações bíblicas, com alguns estímulos bíblicos, com algumas orientações bíblicas para se preparar caso isso venha acontecer em sua casa, ou com você, ou quem sabe, não já esteja acontecendo. Eu li com vocês o Salmo. Eu não sei se você percebeu, não vemos ali um salmista alegre. E ele era crente. E ele conhecia Deus. Em outros salmos a gente encontra o salmista dizendo assim: te bendirei, te glorificarei, te exaltarei, cantarei louvores a ti por toda a minha vida. Mas o Salmo 42, o salmista não está assim. Eu vou lembrar você qual é a estratégia básica de Satanás. Preste bem atenção. A estratégia básica de Satanás é destruir tudo que Deus construiu. Esse é o projeto dele. Destruir, aniquilar, pôr por terra, acabar, dizimar tudo que Deus fez. Para fazer isso, ele precisa escravizar o coração humano. Ele já fez, com o pecado. Veio Cristo, pagou na cruz do Calvário, como nós cantamos há pouco, pagou na cruz do Calvário o preço da nossa culpa e nos libertou do domínio do pecado. Do domínio, não da presença do pecado. O pecado está no meu coração, o pecado está no seu coração, o pecado está no coração de qualquer pessoa, ou seja, uma tendência ainda à desobediência, a fazer coisas que não agradam a Deus. E uma das coisas que Satanás, dentre tantas outras, ele tem conseguido, de alguma maneira, causar um certo mal-estar ou uma certa dificuldade, é de alguma maneira atingindo as famílias cristãs. Uma das estratégias, que eu não vou falar sobre isso, é o divórcio. Mas uma outra estratégia é fazer membros da família de Deus vivenciarem emocionalmente experiências como essa do salmista 42. Creiam nisso, irmãos. Há mulheres piedosas hoje, e há homens piedosos hoje. Há pessoas de Deus, que amam a Deus, que conhecem a Deus, e que levam Deus a sério em suas vidas, enfrentando situações existenciais de profundo abatimento, de profunda tristeza, de profunda angústia. E se prepare, porque eu vou dizer: não sabem como chegaram e não estão sabendo como sair. Eu tenho uma tia muito crente e ela tem tristeza depressiva crônica. Crente, ama Jesus, já teve seus pecados perdoados, vai para o céu. Essa semana a secretária dela me ligou: seu Flávio, diga, fulano, o que é que está havendo? Fulana, minha tia, está muito triste, está muito abatida, está sem graça, está indo para aqui, para lá, não tá, só quer ficar dormindo, não quer. Tá bom, deixa comigo. Eu liguei. Fulana,
Como é que você está? Ai, eu estou tão assim. Me fale um pouquinho, só que eu já sabia. Eu estou desse jeito, não quero comer, não quero levantar, não sinto alegria de nada, quero só ficar dormindo, quero ficar em cima de uma cama o tempo todo. Aí eu disse assim para ela: aquele remedinho, aquele que você não pode deixar de tomar. Ah, eu tenho tomado dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eu digo, vamos fazer o seguinte, retome. Comece a tomar hoje. Passo já aí para pegar você para ir para o encontro de comunhão da igreja. Era uma terça-feira, hoje a igreja está reunida nos lares, lá em Natal. Passo já aí para pegar você, esse papo foi terça passada. Passo já aí para pegar você. Tá bom, tá, mas tome o remedinho. Porque se não tomar o remedinho, tristeza profunda. Ama Jesus. Entregou a vida a Cristo. Mas tem vivenciado momentos como esse. Há um moço na igreja, empresário da área de construção civil, um baita engenheiro, construindo várias obras, vários edifícios lá em Natal. Crente em Jesus, ama Jesus, mas precisa se medicar todo dia, senão ele vai ter problemas. Nós temos lá em Natal uma ponte, temos outras, uma ponte chamada Newton Navarro. Ela tem o seu vão muito alto. O vão dela para a lâmina de água é muito alto. Para você ter uma ideia, é um pouco menor que aqui, da Ponte da Amizade. Um pouco menor. A altura. E nós ficamos sabendo, a cidade toda ficou sabendo, que numa média de 3 a 5 pessoas por dia estavam se suicidando, se atirando da ponte. Um pastor da cidade, batista, sentiu no coração o desejo de montar acampamento. E ele contagiou 1, contagiou 2, contagiou 3, contagiou 15, contagiou 20, contagiou um exército de crentes lá. E hoje o que eles fazem? Eles de 50 em 50 metros, com um colete identificado tal, eles ficam em duplas e quando vem alguém chegar, eles abordam. Em 3 dias, 80 pessoas foram desestimuladas de não se matar. Guarde o que eu vou lhe dizer. Um deles disse assim: por que você veio para aqui? Perguntou ao rapaz. Ele disse: eu nem vim pensando em me matar, não. Eu vim saber como é. Eu vim só para ver como é. Mas eu não vim decidido, eu vim só para... Essa é a desgraça social que a gente está vivendo nas famílias potiguares. Uma avalanche galopante de pessoas que mergulharam por algum motivo, e eu vou tentar compartilhar com você, por algum motivo, numa crise profunda, numa tristeza melancólica da qual elas não conseguiam sair. E a única possibilidade que viram foi essa, que eu compartilhei com vocês. Eu tenho colegas pastores que já se foram. Alguns se enforcaram, alguns tomaram remédio e não foram mais reanimados. Gente crente, gente que eu não tenho nenhuma dúvida pelo testemunho que deram em vida, eu não tenho nenhuma dúvida que estão no céu, que estão na presença do Senhor.
mas vivenciaram um momento terrível, uma agonia terrível, existencial, da qual, por algum motivo, não foram socorridos a tempo. Irmãos, isso tem alcançado todas as famílias. E quando eu digo isso, eu digo com a tranquilidade de que eu sei que você sabe o que eu estou dizendo. E que você é testemunho mais próximo ou um pouquinho mais distante de alguma situação embaraçosa, existencial, complicada como essa que a gente está compartilhando com você. Deixa eu testar aqui. Vou contar com você aí. Ok, vou contar com você. Pode passar. Pode ser? O salmista estava profundamente triste e ele diz as razões. A primeira, ele estava num lugar distante de Jerusalém. Ele diz, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olhe para mim, havia um motivo real. Ele estava exilado, ele estava longe da sua parentela, ele estava longe da sua terra. E o lugar de adorar a Jeová naquela época era só no templo. Eu e você sabemos que não. Hoje eu e você adoramos a Deus onde estamos. Porque culto é estilo de vida. Culto não é uma reunião. Culto não é uma programação. Culto é a vida, é o testemunho. A gente celebra a Deus com o nosso testemunho diário de vida. Então eles não tinham essa convicção ainda. E o que acontece? Eu estou distante de Jerusalém, eu estou exilado, eu estou preso, eu estou sem liberdade, eu estou longe dos meus irmãos, dos meus amigos de infância, eu estou distante do meu povo, da minha cultura, eu estou distante da minha culinária, eu estou distante do meu povo. Tristeza, 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 tristeza. Longe de pais, de amigos, não conseguiam cultuar a Jeová no templo. E aí a primeira coisa que eu quero deixar com você é que há circunstâncias vividas pelo salmista que levaram ele a isso. Circunstâncias reais da vida. Circunstâncias concretas da vida. Daí uma das primeiras coisas que eu quero deixar com você, para você e eu meditarmos, é que há pessoas que não conseguem, mesmo com a fé piedosa em Deus, não conseguem humanamente superar algumas situações agudas e aflitivas que foram metidas na vida. Não conseguem. E não adianta eu e você, e não vai ser justo nem eu nem você, e não vai ser bom nem eu nem você, olhar para aquela pessoa e dizer assim, você não tem fé, mulher. Tenha fé, mulher. Ela tem fé. Ela ama Deus. Ela sabe que Deus é o seu socorro. Mas há algo na humanidade dela que não está permitindo dela ir mais além. Deus pode restaurá-la? Não tenha dúvida. Mas talvez ela precise de outras estratégias, cuidado agora, levantadas por Deus mesmo, para cuidar dela. Olha a história desse homem que eu li para vocês. Ele diz que chorava de dia. Você já passou por isso? Eu nunca. Mas você sabe o que é uma pessoa chorar sem parar? Então eu vou olhar para esse salmista aqui e dizer assim, esse cara é um incrédulo, esse cara não creu em Jeová, que era o Deus dele. Esse cara aqui precisava vir frequentar mais o culto, ler mais a Bíblia. Não! Uma circunstância da vida pegou ele na estrada da vida e quase o destrói, quase acaba com ele.
Vamos lá. Elias vence aqueles profetas de Baal no Monte Carmelo. Baita vitória. Chega aos ouvidos dele que uma mulher chamada Jezabel disse que iria fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas dela, com os profetas de Baal. Ia também decapitá-lo, arrancar a cabeça dele como ele fez. Sabe o que a Bíblia diz? Que Elias, e foi se esconder numa caverna. Por quê, pastor? Por causa da ameaça de morte levantada por aquela mulher Jezabel. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Uma circunstância de vida pode levar o mais fiel crente, a mais fiel crente, a uma situação de agonia de alma. Não se assuste. Isso aconteceu com o próprio Jesus. O Jesus que você ama, o Jesus que eu amo, o Jesus que é a nossa vitória, que porque venceu, nos fez mais que? Ele também vivenciou uma angústia de alma. Ele estava com os discípulos orando no Getsemane, e ele diz, orem comigo. Aí os caras não conseguem orar com ele. Aí ele diz assim para eles, orem por mim e orem comigo, porque eu estou vivenciando uma circunstância de angústia de alma. Ali Jesus estava dizendo para mim e para você assim, olhe o que a humanidade minha vai me levar, porque vocês também poderão passar por isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus levantou um anjo para consolar Jesus por toda aquela noite, para confortá-lo, para ser para ele abrigo, consolo, graça de Deus, misericórdia de Deus sobre ele, porque ele estava caminhando para ser um maldito na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. A maldição que era minha e era sua, Deus jogou nas costas do seu filho. E aquele seu filho, em sua humanidade, agoniza na alma, agoniza. A Bíblia diz que a sua agonia foi tanta que algo saiu pelos poros de sua pele. Se você conversar com um médico fisiologista, ele vai dizer assim, cuidado agora, somente pessoas em profunda angústia podem vivenciar algo desse tipo. Era como Jesus estava. Então eu não desejo que eu e você, ao lidarmos com nossos amados irmãos ou familiares que estão enfrentando alguma dificuldade nessa área, da tristeza profunda, da angústia profunda, do desespero profundo, de não ver mais luz, de não ver mais possibilidade nenhuma, eu não quero animar você e eu a sermos algozes, a sermos executores, a sermos juízes, a sermos aqueles que vão se levantar para dizer, tem fé, não tem fé, está faltando fé, precisa ter mais fé. Queridos, nem sempre. Nem sempre. Vocês já ouviram falar de um pastor muito famoso do passado? Charles Haddon Spurgeon. Um pastor batista. Você precisa ver o relato dele sobre a batalha dele para vencer a depressão e a angústia. Você precisa ver, está disponível aí na internet. Spurgeon e a depressão, digite lá que você vai ver. Um homem de Deus, um homem que amava Jesus.
Jeremias, profeta, profetiza para o povo de Judá que Deus vai levantar um grande exército, e levantou o exército babilônico, que vai destruir a cidade de Jerusalém, e destruiu, e que iria levar o povo para o cativeiro por 70 anos, e isso aconteceu. Guarde o que eu vou lhe dizer agora. Jeremias viu tudo isso acontecer. O que ele profetizou, ele presenciou visivelmente, com o povo que ele amava, com o povo que ele tinha profundo interesse e amor sincero. Ele viu isso acontecer. Aí vem um outro livro escrito por ele, Lamentações. O capítulo 3 de Lamentações começa assim, ele dizendo: eu sou o homem que viu a vara da ira de Deus. Eu vi o que é que Deus, em ira e sem misericórdia, é capaz de fazer. Aí o texto continua dizendo assim, que ele começa a orar, aí chega lá num determinado momento, Lamentações capítulo 3, que ele diz assim: eu oro, mas não sou escutado. Parece que os céus estão blindados. Parece que se colocou nos céus uma cobertura que eu clamo e pareço não estar sendo escutado por Deus. Está ali Jeremias, em profunda angústia depressiva. Fique tranquilo, tem todos os sintomas de um deprimido. Sabe o que ele faz? Quando ele vê que está descendo para o poço, a graça de Deus vem sobre ele de uma maneira fantástica. Ele diz assim: quero trazer à minha memória o que me pode encher de esperança. Cuidado agora que eu vou dizer. Deus tenha misericórdia de mim. Pela misericórdia de Deus, e somente pela intervenção de Deus, Deus mudou a disposição do coração daquele homem, fazendo lembrar-se apenas das coisas que podem dar a qualquer pessoa esperança. Aí ele começa a dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Ele começa a trazer à memória as características do amor e da bondade de Deus. Ele vai saindo daquele quadro à medida que vai se enchendo de Deus. Cuidado que eu vou dizer agora, mas não é assim com todo mundo. Eu não posso pegar essa experiência de Deus com Jeremias, de Jeremias com Deus, e dizer a um irmão ou a uma irmã amada da igreja, piedosa, crente, que está enfrentando alguma dificuldade por causa de alguma circunstância que aconteceu na vida, dizer assim: minha irmã, leia mais a Bíblia. Ela diz: eu não estou nem conseguindo escovar os dentes. Eu não estou nem querendo tomar banho, você me manda ler a Bíblia. Você não gostaria de ficar, quem sabe, só perto de mim um pouco? Em vez de ficar me dando conselhos espirituais. Porque tudo que você vai dizer, eu já sei. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. É uma tristeza, é uma angústia que toma conta de mim. Eu não consigo. Homem, vamos para ali. Eu não consigo. Vem orar comigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Nenhuma família que está aqui e nenhuma pessoa que está aqui está livre de passar por alguma circunstância dura na vida e mergulhar numa situação de profunda tristeza. Nenhum de nós. A perda de uma pessoa muito amada, por exemplo. A perda de uma pessoa muito amada, um marido, um esposo, um filho, uma filha, pode fazer com que aquele que ficou com saudosa lembrança saia do rumo, saia do prumo. Um empresário crente, piedoso, que vê o seu negócio falir, se quebrar, dezenas de famílias que ele ajudava e a própria família dele agora não tem mais perspectiva nenhuma.
Pode acontecer. Ele não conseguir se levantar mais. Ontem, hoje é terça, sábado eu estava na reunião de pastores. E naquela reunião de pastores, me chegou uma notícia muito triste. Muito triste. Um pastor amigo me comunica que um outro pastor amigo estava com câncer de próstata espalhado pelo corpo e o médico disse que ele só tinha 3 meses de vida. O câncer vem também sobre gente crente, irmãos. Caminhar com Jesus não é ser imunizado de adversidades e de dificuldades. Não é. Aí eu disse, como é que ele está? Muito triste. Muito triste. Essa dimensão de vida que a gente está vivendo aqui, família, filhos, netos, se Deus não curá-lo, ele vai perder. Claro que ele vai para uma dimensão, que é a dimensão eterna agora, ao lado de Deus. Claro que ele vai desfrutar das promessas do Senhor. Guarde o que eu vou lhe dizer. Mas a humanidade dele está muito fraca. Deus pode fortalecê-lo? Claro. Deus pode animá-lo? Não tenho nenhuma dúvida. Deus pode livrá-lo de cometer algo mais desastroso contra si mesmo? Não tenho nenhuma dúvida. O que eu não desejo é que eu e você, vendo essas circunstâncias em torno de pessoas tão perto da gente, acho que elas não tenham o direito de, em sua humanidade, mergulhar numa situação de tamanha angústia da qual não consigam mais sair. E achem que somente a morte será o melhor a ser feito. Como os meus colegas pastores que eu contei para vocês, que deram cabo de suas vidas, por causa de uma depressão profunda que se meteram. Então eu preciso deixar isso claro para você, que circunstâncias podem levar eu e você a situações agonizantes, a situações difíceis. Qual é o antídoto básico? É esse. Deus é bom para com os seus filhos. Essa é uma verdade bíblica, na qual eu e você cremos e na qual eu e você precisamos viver. E será um antídoto, será um bom remédio para enfrentar essas situações mais agudas e mais tristes. E nós não precisamos poupar a pessoa que está ao nosso lado de lhe dizer isso. Deus é bom todo o tempo, Deus é bom, Deus te ama. Eu sei da dificuldade que você está passando, mas eu quero que você não esqueça, Deus é bom, Deus não te deixou, Deus não te abandonou, Deus não te largou. Jesus disse que estaria com você todos os dias da sua vida. Deus é bom, Deus é bom, Deus é... Mas eu não consigo sentir. Mas Deus é bom, você não precisa sentir. Deus é bom, você pode crer que Deus é bom. Pronto. Essa verdade bíblica é uma verdade que precisa, aliás, todas as verdades que a palavra de Deus revela são verdades que a gente pode proclamar na vida daquele esposo, daquela esposa, daquele filho, daquela filha, daquele genro, daquela nora que está enfrentando alguma situação aguda, aflitiva e agonizante na vida. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A coisa era tão grave para esse salmista, e vocês viram isso, que ele próprio começa a falar com ele. Ele começa a falar com ele. E ele não está doido não, ele está depressivo. Ele diz assim para ele: minha alma, por que você está abatida? Por que você está desse jeito? Porque você está nessa angústia, minha alma. Aí ele começa a ministrar, pense, ele começa a dizer para ele mesmo: minha alma, espere em Deus.
Minha alma, não se precipite. Minha alma, não vá além. Minha alma, na força que você ainda tem, vá buscar o Senhor. Minha alma, busque a direção de Deus na medida que você ainda possa. Minha alma, busque o Senhor. Minha alma, queira comunhão com o Senhor. Ele começa a falar a alma dele. E ele diz isso no meio do salmo e termina o salmo dizendo as mesmas frases. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Bom, o salmista saiu dessa, não precisou tomar remedinho nenhum. Spurgeon também conseguiu superar a sua depressão por anos e anos e anos, sem tomar remedinho nenhum, vivenciando a promessa da graça sustentadora de Deus, mas não é assim com todos. Com minha tia, com aquele empresário da minha igreja, o remedinho ajuda. E não é falta de fé. Não é falta de fé. É o mesmo efeito de um analgésico para uma terrível dor de cabeça, ou de um quimioterápico para curar um câncer, que só poderá ser curado se ele for tomado, se ele não for negligenciado. As consequências, quando eu trago à minha memória Deus é bom, a mente é liberta da angústia em que ela está, e o coração fica repleto da esperança de que tudo vai melhorar. Eu quero deixar com vocês agora alguns sinais. Daí você vai me ajudar, tá bom? Procure aí. Você fecha aqui? Fecha. Eu digo, você tira esse slide, aí vai direto para um que fala sobre sinais da depressão. Que eu preciso deixar com meus irmãos hoje à noite isso. Vá baixando os slides aí e procure sinais da depressão. Quando eu estava vindo para cá, um casal membro da igreja me ligou, a esposa, e disse assim: fulano de tal está assim, pastor. O senhor pode conversar com a gente? Eu disse: menina, eu estou indo para o aeroporto. Vou ter um encontro amanhã com os irmãos lá em Foz e vou passar a semana com eles. Mas me fale um pouquinho. A gente conversou uns 40 minutos por telefone. Vá falando. O que é que você tem visto? O que é que você tem presenciado? Conseguiu chegar? O que é que você tem presenciado? O que é que está acontecendo? Aí ela foi contando, isso, ele está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. Eu disse: faz o seguinte, vou te mandar sinais que nós, na clínica pastoral, identificamos como sendo de pessoas que estão sinalizando para um início de um processo depressivo. Porque às vezes a gente pensa que a depressão, cuidado agora, é que sempre a pessoa borocochô, sempre de mau humor, sempre abatida. Não. Às vezes tem quadros depressivos de euforia. A pessoa muito alegre, está muito efusiva, está muito vibrante, está muito, empolgante, está muito animada, está muito festiva, está muito falante. E ela não é assim. Essa é uma das manifestações de depressão também. Aí eu mandei para ela esses sinais aqui, que eu vou compartilhar com você. Mandei para ela, eu disse assim: você tem alguns dias para tentar ver no fulano, nesse amado irmão, se há alguns desses sinais, porque tudo indica, pelo que você me contou, que ele está mergulhando em alguma situação desagradável e a gente precisa ajudá-lo com um aconselhamento médico, com um aconselhamento pastoral, com um aconselhamento psiquiátrico, com quem for ajuda nessa hora para essa pessoa. Às vezes, só o aconselhamento pastoral, irmãos, já resolve. A pessoa chega às vezes no gabinete pastoral assim, e a gente começa a conversar e começa a perceber, começa a notar alguns sinais como esse que eu vou mostrar para você. Aí eu começo a ministrar a ele a palavra de Deus, eu começo a mostrar para ele textos disso. Aí a palavra de Deus vai produzindo vida. Aí o cara sai do consultório pastoral com outro humor, com outra motivação. Aí eu digo: mas eu quero ver você amanhã de novo aqui, mais 1 hora comigo, para a gente continuar esse papo. Porque eu não quero dizer que você está curado, não. Ele pode entrar numa nova crise e ficar muito pior. Mas às vezes, querido, sou eu que chego à conclusão de que você precisa de uma ajuda clínica. Você precisa, meu irmão. Eu amo muito você.
Mas só o aconselhamento pastoral ou só o aconselhamento psicológico não vai resolver. Eu sei a perda que você está passando, eu sei a luta que você está vivenciando, você precisa de uma ajuda. Mas começa comigo lá no consultório pastoral. Deixa eu compartilhar com vocês alguns. Eu vou só passar rapidinho. Olha para mim agora aqui, porque eu já estou caminhando para o fechamento. São sinais que apontam para um amado nosso, para uma amada nossa, um colega de trabalho, alguém da família, mais perto ou mais distante, que manifestos deve despertar uma sirene na nossa cabeça. Então, à medida que eu for falando, o meu pedido é assim, cuidado agora, o meu pedido é esse, não se autodiagnostique. Vixe, eu tenho tudinho. Não, para com isso. Eu não quero induzir você a isso. Nem também quero que aí do seu lugar, se você está ao lado do seu marido, você fique fazendo assim. Pastor, tem tudinho. Não. São sinais que a clínica, que a fisiologia médica já demonstrou, já revelou que estão presentes. Alguns mais, outros menos, mas que estão presentes. Pode soltar. Tristeza, sensação de inutilidade, sensação de cansaço. Vai soltando, pode soltar. Diminuição da concentração, perda de apetite, dor crônica. Vai. Distúrbio do sono, ansiedade, indecisão ou insegurança. Vai. Medo e choro fácil, diminuição do interesse sexual, hipocondria, irritabilidade, redução da sensação de prazer, desesperança, disposição para o suicídio, que é uma situação mais extrema. Solte agora. Como se manifesta a tristeza? Olha agora, vá. A tristeza se manifesta assim, ó. O mundo, para ele, é melancólico, sem significado e vazio. Essa é a tristeza profunda. Cara, você está ao lado de pessoas que te amam. Olha a tua esposa, olha os teus filhos. Nada disso tem mais sentido. Rapaz, você tem um baita trabalho, você tem um bom patrimônio. Nada disso tem mais sentido para mim. É essa tristeza que a gente está falando. Pode soltar. Não há alegria, o nível de tristeza pode variar durante o dia. Ele pode acordar muito bem e dormir muito mal, ou o contrário, acordar muito mal e dormir muito bem. Então, essa intensidade de tristeza varia. Irmãos, não é uma... Olha o que eu quero dizer para você. Pastor, mas tristeza a gente já passou, né? Não é essa tristeza habitual que a gente está falando. É uma tristeza permanente, é uma tristeza profunda, é uma tristeza de dias, é uma tristeza angustiante, é uma tristeza que entristece os outros, a pessoa não consegue sair. Então, não é qualquer tristeza que a gente está falando. É uma tristeza que deve, despertar nos pais, vendo isso em filhos adolescentes, despertar nos filhos, vendo isso em seus pais, olha... Dispara o alarme aí, porque tem coisa acontecendo aqui que não está bacana. Mesmo melancólica, a pessoa não é capaz de se identificar com a dor do outro, de se compadecer. Ela está melancólica, ela está bem solidária à dor dela, mas ela não se solidariza com a dor do outro. Pode soltar. Segundo, pode voltar. Sensação de inutilidade. Não serve para nada. Homem, você é importante demais para nós, papai. Não, eu já criei vocês. Vocês todos estão encaminhados. Não, sou um velho, rabugento. Eu só atrapalho. Sensação de inútil. Olha a tristeza no que está levando ele. Ou ela. Sirvo não, minha filha. Eu virei uma mãe e avó muito chata, muito exigente. Não sei como esse homem aguenta ficar comigo ainda. Fico não aguento não, minha filha. Não, acho que não vale a pena não. Um dia desse eu ouvi mamãe tem 86 anos. Aí um dia desse eu ouvi mamãe com esse papo, né? Aí eu disse, como é, mãe? É, meu filho. Eu acho que eu já vivi o que eu queria e o que eu podia.
Eu disse: você vai viver ainda todo o tempo que Deus tem designado para a sua vida, e nós vamos estar ao seu lado por todo esse tempo que Deus ainda te der. Vamos almoçar. Acho que era fome. Falando coisas que... Percebe que eu estou lhe falando de você como parente, estar sensível. Porque, querido, isso é sutil. E vai se estabelecendo e com agravantes. Quando você menos espera, a situação está muito complicada e chega às vezes a notícia: fulano de tal se matou. Quem? Aquele irmão da igreja, aquele irmão da oficina, aquele irmão do trabalho, aquela menina super alegre, Não, eu não acredito. Foi ela mesma. Como ninguém percebeu? Bom, sinais haviam. Os sinais estavam lá, ela estava dando sinais. Pode soltar, rapidinho. Autoestima e autorrespeito negativos não servem para nada. A pessoa acha-se incapaz para executar qualquer tarefa. Ela se autodeprecia, os outros é que são bons, ela não. Surgem sentimentos de culpa excessiva quase todos os dias. Eu sou responsável, não está dando certo é por causa de mim. O casamento não está dando certo é por causa de mim. Os filhos estão desestruturados é por causa de mim. Eu sou a culpada disso tudo. Se autoflagelando todo o tempo. Sensação de cansaço. O cansaço é um dos primeiros sintomas que aparece da depressão. Lembra da minha tia? Só queria dormir. Dormir. Fulana é Flávio. Está tomando remedinho? Não, dia sim, dia não. Pois tome agora. Vai, eu espero. Vai tomar o remédio. Volta para o telefone. Ela tem 82 anos. Veja a autoridade. E aí, como é que está agora? Irmão, só tomar o remedinho. Ela disse: eu estou me sentindo tão bem. E o remedinho não fez efeito nenhum ainda. Se sente tão bem. Porque ela sabe que se não tomar o remedinho, ela vai mergulhar numa tristeza profunda e vai querer ficar dormindo o tempo todo. Desinteresse e falta de iniciativa, sensação de falta de energia. É um cansaço interminável. Você, fulano, você não dormiu a manhã toda. Pois é, eu estou me sentindo tão cansada, triste, inútil. Olha aí as coisas se combinando. Solta. Diminuição da concentração. Pode soltar, querido. Desatenção e perda da memória real. Queda no rendimento no trabalho e nos estudos. Menos criatividade. Ler um texto um pouco mais longo é um enorme sacrifício. Sobe e desce. Está chegando lá embaixo, já não lembra um pouquinho do que leu. Aí volta de novo. Aí começa a ler na terceira, quarta linha, já esqueceu a primeira. Aí volta de novo. Ou seja, não tem concentração por causa de outros quadros que estão estabilizados. Ou estabelecidos, melhor dizendo, perda de apetite. Vai lá. É comum o deprimido perder peso. É preciso obrigá-lo a comer mesmo os seus alimentos favoritos. O cara adora picanha, adora. Mas ele tem ódio de picanha. Gostava demais. Na churrascaria era o que ele mais pedia. Aquela massa, aquela pizza. Mas está nesse quadro que, junto aos outros sintomas, está levando ele a perder peso porque não está comendo. É o caso da minha tia também. A comida fica sem sabor, está tão sem graça. Dor crônica, essa é uma das situações muito agudas. Distúrbio de sono associado com dores no corpo todo. Onde é que está doendo, mamãe? No corpo todo, meu filho. Olha, onde toca, dói. Onde toca, dói. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. A investigação para algumas doenças orgânicas é negativa. Vai ao médico, o médico diz assim: olha, a senhora está bem. Eu não estou vendo nada que justifique o que a senhora está dizendo. É, porque o doutor não é tão sabido. Dizem assim para o médico. É porque o doutor não é tão... Está aqui, o exame de sangue perfeito, exame de urina perfeito, exame bioquímico, exame de glicose, tudo perfeito. A senhora não tem nada. No senhor... Fibromialgia,
enxaqueca e convulsões são tratadas com antidepressivos, se você não sabia. Distúrbio do sono é um outro sinal que eu quero deixar. 90% apresenta algum tipo de distúrbio do sono. Despertar precoce e acordar de madrugada passa a ser uma regra. Dificuldade de conciliar o sono ou sono fragmentado com muitos despertares durante a noite. Ansiedade é outra característica. É um sintoma muito comum. Idosos, eles mergulham numa depressão com agitação. Por exemplo, o esfregar de mãos e o andar constante. O que é que está vendo, papai? Não sei, eu vim buscar um negócio aqui na cozinha. Mas você não já pegou, não? Desatenção. Desatenção. Perdeu o foco. Não sabe por que foi, porque pegou, porque não pegou, porque não. Jovens, retardo psicomotor e o indivíduo se mostra lento ou imóvel. Vai, querido, estamos terminando já. Indecisão ou insegurança é um dos sintomas que causa mais angústia no depressivo, a insegurança. As decisões mais simples parecem ser as mais difíceis, como, por exemplo, tomar banho. Ele decidir tomar banho, ou escovar dente, ou vestir uma roupa e sair para trabalhar é uma luta. A coisa mais simples que você puder imaginar se torna para ele o mais difícil. Medo e choro fácil. Muitos choram por várias horas e não sabem explicar a razão disso. Por que está chorando? Eu não sei. Pastor, as mulheres são mais depressivas que os homens? Porque... Não tem nada a ver. É claro que às vezes a gente não entende mesmo porque as mulheres choram, porque elas choram alegres ou elas choram quando estão abatidas. Mas essa é outra questão. É coisa da natureza fisiológica dela e foi Deus quem fez assim. Aqui não, aqui é um choro incontido. Lembre do salmista no Salmo 42. Eu lamento, eu estou mergulhado num mar de lágrimas de dia e de noite. Sentem muito medo, uma sensação de morte iminente, taquicardia, sudorese e muita angústia, sem um motivo claro para isso. O que mais? Diminuição da libido, interesse sexual. Perda ou diminuição da libido é um problema quase geral nos pacientes deprimidos. E aí, se o marido não for paciente e vê a jovem esposa com a sua libido reduzida, não atendendo, ele diz, ok, divórcio. O contrário é verdadeiro. A menina no fragor da juventude, querendo ter com seu esposo jovem a intimidade sexual que lhes é permitido pela graça de Deus, mas o cara está depressivo, ele não tem interesse nenhum por sexo. Ela diz, eu não suporto. Não suporto. Divórcio. Não estou justificando, estou dizendo o que acontece. Com frequência os homens perdem o interesse nas atividades sexuais e o mesmo ocorre com as mulheres. Hipocondria. O paciente acha-se sempre doente e tem queixas vagas e variadas. Está sempre consultando vários médicos e fica revoltado quando os exames são normais. Irritabilidade. Tendência muito grande a fácil irritação. Qualquer coisinha perde o equilíbrio. Ele ou ela. O humor fica bem pequenininho. Estão passivos e dependentes. E uma palavra mal colocada suscita a ira. Então, às vezes, um diz algo diante daquele que está num quadro desagradável e ele então já se revolta. Aquele que ouviu já diz uma palavra dura porque foi mal colocada e ele estava muito sensível e gerou dificuldade na convivência. O relacionamento dentro da família fica muito complicado e o divórcio é comum por falta de informação. Redução da sensação de prazer, aí é prazer na vida, nada atrai o interesse da pessoa deprimida, nada é capaz de trazer-lhe prazer. O mais predileto hobby dela, aquilo que ela mais gosta de fazer, aquilo que mais satisfaz, ela não tem nenhum interesse em fazer. Desesperança. O paciente deprimido não tem perspectiva de amanhã, isso lhe causa grande sofrimento. E a falta de expectativa futura faz com que ele ache que o suicídio é a resposta. Nesses casos, é importante uma vigilância constante. Por último, disposição para o suicídio. Pode soltar. Os depressivos veem a realidade da vida de modo distorcido. Falta condições de fazer opções racionais. Eles têm uma perspectiva sombria da vida, mais ou menos assim, não vale a pena continuar. Eles são facilmente vulneráveis a ideias suicidas.
frente. É importante ressaltar que os cristãos não são imunes à depressão e ao suicídio. Não são imunes. Isso pode acontecer. Mesmo os crentes mais piedosos, infelizmente, podem chegar a esse extremo. A gente não está aqui ponderando sobre certo ou errado. E eu quero terminar com esse homem que eu lhes falei. Olha o que ele disse. Vá. Tudo começou quando ele tinha 24 anos de idade. Era o ano de 1858, século XIX. Charles Spurgeon mais tarde recordou: meu ânimo estava tão abatido, com 24 anos de idade, que eu poderia chorar toda uma hora como uma criança, e ainda assim eu não saberia por que chorava. Spurgeon batalhou contra uma depressão sem causa toda a sua vida. Essa falta de esperança sem forma indefinida que a tudo obscurece, ele escreve, não pode ser entendida. Lutar contra esse tipo de depressão, ele disse, é tão difícil quanto lutar contra o vento, quanto lutar contra a névoa. Mas Spurgeon batalhou contra ela com a fé. De coração, ele disse, eu me envergonho de ter caído nisso, em desânimo, mas estou certo de que não há remédio contra ele, como uma santa fé em Deus. Essa era a compreensão de Spurgeon na sua época. O papel da fé era depender em Deus para agir. Era o ferrolho que misteriosamente tranca a porta da esperança e só Deus poderia abrir esse ferrolho. E mantém o espírito em melancolia, só Deus pode produzir alegria. E precisa de uma mão celestial para abri-lo. Essa era a compreensão do nosso irmão Charles Spurgeon, mas ele lutou 24, não chegou a suicídio, mas lutou desde os 24 anos até o fim da sua vida contra essa tristeza que não tinha causa. Irmãos, a gente vai ficar por aqui. Eu quero animá-lo a estar com a gente amanhã. Eu lhes disse que esse é um assunto atual, esse é um assunto bíblico. A palavra de Deus nos fala de várias pessoas que vivenciaram a depressão. Eu lhes falei de Elias, eu lhes falei de Jeremias, eu lhes falei de Jesus Cristo. Há várias outras pessoas que vivenciaram a depressão e que estão registradas na palavra de Deus. Então não estão ali gratuitamente, não. Estão ali para revelar o que a nossa humanidade pode passar em situações agudas. O que é que a gente vai fazer? Olhar para a forma de como elas saíram daquele quadro em que estavam e aprender com elas e saber que Deus pode também fazer na nossa vida aquilo que na vida delas fez. Esse pastor que está lhes falando, eu não sou contra acompanhamentos, como eu lhes falei há pouco tempo. Há pessoas que têm um problema clínico, sim. Minha tia é uma delas, aquele empresário que eu lhes falei é outro. Se eles deixam de tomar, eles mergulham em profunda tristeza. Isso já é fato. E eles amam a Deus e creem em Jesus. Mas é óbvio que eu e você cremos que em Deus, perfeitamente em Deus, toda possibilidade restauradora, toda possibilidade curativa existe. O que eu não desejo é que a gente ache que porque está tomando remedinho, não é Deus. Como se Deus não pudesse usar o conhecimento de um médico para, com um remedinho, curar um paciente, um filho dele que está enfrentando aquela adversidade e que ele, Deus, não quer curar sobrenaturalmente. Ele quer curar ordinariamente, como naturalmente ele mais frequentemente faz. Tá certo? Então, se você puder, amanhã volte, esteja aqui com a gente, para a gente fazer o desfecho desse tema. Eu lhes pedi, não saiam se autodiagnosticando, nem diagnosticando ninguém da família. São elementos que eu estou lhe dando para você e eu ficarmos como farol sobre nós mesmos e sobre aqueles que nós amamos, na igreja, no trabalho, na casa. Fulano não tinha sinais, está começando a apresentar. Olha, será que não precisa de uma consulta? Será que não precisa conversar com o pastor, conversar com o médico, para que amanhã a gente não seja surpreendido com situações que não esperávamos e que aconteceram porque a gente foi negligente. Você pode curvar sua cabeça para a gente orar de novo? E logo depois eu passo a palavra para o Rafael. Podem ficar assim como vocês estão, queridos, sentados mesmo. Quero orar com vocês.
Só que eu quero orar um pouco diferente agora. Eu quero orar pedindo que você ore por você. Pedindo que Deus lhe encha com a presença dEle. E que Deus lhe livre de qualquer estado de profunda angústia que lhe leve a perder o encanto com a vida. Quero que você ore por você. É possível até que você já esteja enfrentando isso. Já vivenciou tantas coisas duras na vida que, quem sabe, não anda por aí tristinho ou tristinha de uma tristeza que não passa. Depois eu quero que você ore por sua família. Quem sabe você não quer orar por alguém especificamente que você sabe que está enfrentando isso. Já tem até diagnóstico. A pessoa, de fato, tem o diagnóstico depressiva. Aproveite, ore por ela. Ore por ele. Peça que a graça de Deus sobeje na vida deles. E que nos momentos mais angustiantes que eles passem, a alegria do Senhor seja a força deles. Vamos ficar um minutinho orando por você, por pessoas. Um minutinho. Fale com Deus. Do jeito que você sabe. Clame ao Senhor.